5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 21. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Em Provérbios 21, o primeiro assunto que nós temos é a soberania de Deus. Os versículos 1, 2, 30 e 31, que são os dois primeiros versículos que começam esse capítulo, e os dois últimos versículos nos mostram a soberania de Deus. Vamos ler esses 4 versículos. O 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Nós sabemos que os ribeiros de águas correm um curso natural. É muito difícil mudar o curso de um rio. Tem que ser empregada muita força. Os homens têm que usar muitos recursos para alterar o curso de um rio. Existem rios que têm tanto volume de água que é impossível ao homem mudar o seu curso. Imaginem agora o coração do rei. O rei é aquele que tem poder para fazer aquilo que bem entende. Ele tem governo sobre todas as coisas. E o rei pode simbolizar um patrão, um chefe, alguém com quem você precisa conversar e que tem poder de decisão. E que você muitas vezes pensa, não tem como mudar essa situação. O rei aqui pode ser um juiz que está com a responsabilidade de julgar uma causa que você tenha na justiça e que já está há muitos anos sem uma decisão e você está ali esperando uma resposta. Mas o versículo 1 fala que nas mãos do Senhor o coração do rei é como um ribeiro de água. Se Deus quiser fazer que o rio corra para um lado, ele faz correr para um lado. Se ele quiser que vá para outro, ele faz correr para o outro lado. Então esse versículo primeiro nos mostra a soberania de Deus. Assim como ele criou os ribeiros de água, e para Deus não há nenhuma dificuldade de mudar o curso de um rio, ele também não tem nenhuma dificuldade de tocar no coração de quem quer que seja para fazer a vontade dele. Então, o versículo 1 nos traz um ensinamento. Se nós dependemos da decisão de alguém em relação à nossa vida, seja num processo na justiça, seja a liberação para o alvará de um funcionamento de uma empresa, seja para conquistar alguma coisa que está difícil, para o Senhor não é difícil. Vamos pedir para que o Senhor dê a direção e mova o coração daquela pessoa que tem o poder de decisão de uma questão para a nossa vida. O versículo 2 também fala da soberania de Deus. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Antes de pedirmos a Deus que Deus faça que um juiz, que um governador, um prefeito, uma pessoa que ocupa um cargo de poder, faça aquilo que nós estamos buscando, Deus sonda o nosso coração. Ele vê se aquilo que nós estamos pedindo é verdadeiramente justo e correto. Porque muitas vezes para nós, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Muitas vezes nós pensamos que estamos pedindo algo que é direito nosso, mas muitas vezes nós estamos errados nas nossas convicções e nos nossos pensamentos. Antes do Senhor nos entregar aquilo que nós estamos pedindo, Ele sonda os nossos corações e verifica se o que existe no nosso coração é verdadeiramente certo, é verdadeiramente justo, é verdadeiramente correto. Tem pessoas que se separam, que se divorciam e que não querem dar o direito do outro, querem ficar com tudo, querem ser injustos, não querem dar
por exemplo, a guarda compartilhada dos seus filhos. Existem pessoas que ficam ressentidas quando ocorreu um divórcio ou uma separação e elas querem se vingar do outro, dizendo: você não vai ver mais o nosso filho. Quando Deus olha para essa situação, o julgamento de Deus, que vai tocar no coração do juiz para que ele profira uma decisão, vai ser conforme a justiça de Deus, não conforme aquilo que o coração do ser humano deseja. Porque todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. E nos versículos 30 e 31, nós vemos aqui: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Versículo 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, nesses versículos 30 e 31, nós vemos que o ser humano muitas vezes pensa, maquina, imagina: como vamos fazer para derrubar o justo? Como vamos fazer para praticar a injustiça? Contra Deus não existe sabedoria, nem inteligência e nem conselho. Por mais que o ser humano possa organizar um exército para entrar em uma guerra, em uma batalha, para derrubar aqueles que estão firmados no Senhor, é Deus quem define a vitória. Por isso o versículo 31 fala: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Entender que Deus é soberano, que Ele tem todo o poder, que Ele reina e governa sobre os céus e sobre a terra, mostra que nós entendemos a soberania de Deus. Ter Deus como o nosso diretor, o nosso presidente, o nosso juiz, o nosso governador, a nossa liderança, nos permite consultar a Deus acima de tudo antes de fazer qualquer negócio, sabendo que se nós purificarmos o nosso coração e a nossa intenção for verdadeira, o Senhor prosperará e nos abençoará. O segundo tema que Provérbios 21 trata é sobre as características do justo, as características daqueles que são justos, daqueles que são sábios. Quais são as características dos justos? Primeira característica é a retidão. Versículo 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então essa é a característica do justo. O justo, ele sabe disso, que é mais importante fazer a justiça e julgar tudo com correção, com retidão. Isso é mais aceitável a Deus do que oferecer sacrifício. Muitas pessoas ofertam muito dinheiro para as igrejas, fazem muitas ações sociais, mas praticam o adultério e são injustos com relação ao seu cônjuge. Então, para Deus, oferecer muito sacrifício, mas agir com impiedade não tem valor, porque as muitas ofertas ajudam muitos pobres, mas a falta de correção com o cônjuge desagrada ao Senhor. A segunda característica dos justos é que eles são diligentes. Versículo 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. O diligente é aquele que sabe que a vida é curta. Nós temos apenas uma vida. Nós não podemos gastar o nosso tempo com fofocas, com mentiras, com redes sociais, andando com pessoas que não querem saber de nada. Nós precisamos manter o relacionamento com Deus acima de tudo em primeiro lugar. Buscar boas amizades. Boas amizades são pessoas que têm comprometimento em andar com Deus, porque pessoas que têm comprometimento em andar com Deus também vão buscar serem diligentes. Também são pessoas que fogem da fofoca, da mentira, da trapaça e da preguiça. São pessoas que despertam cedo e buscam comunhão com Deus. São pessoas que buscam desenvolvimento pessoal, crescimento em habilidades para realizarem
vários trabalhos, para terem várias fontes de renda, para terem capacidade de construir os seus negócios, abrirem as suas empresas, dar empregos para pessoas, ajudar na vida social aqueles que precisam e receber crescimento. Então, esses são alguns dos pensamentos do diligente. Ainda o diligente sabe que deve evitar o açúcar e ter uma alimentação saudável, baseada em frutas, verduras, legumes e cereais, fugindo dos alimentos processados e industrializados, praticando esporte, nem que seja uma caminhada de 30 minutos diária, cuidando da sua saúde, porque ele sabe que ele precisa cuidar da saúde para poder pensar bem e fazer o que tem que ser feito. Esses são os pensamentos do diligente. Esses pensamentos tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Aqueles que ficam com pressa, vamos montar logo a nossa empresa e no caminho a gente vai vendo o que acontece, que não buscam a preparação. Jesus uma vez disse que todo aquele que começa uma construção faz o cálculo daquilo que precisa para a construção, porque não será tolo de começar uma construção e chegar no final e dizer: não posso completar porque não fiz o cálculo do material necessário, porque chegará a ser chamado de tolo. Então, aquele que é apressado, que não faz o que precisa ser feito, acaba na pobreza. Essa é a segunda característica da pessoa que é justa e que é sábia: ser diligente. A terceira característica da pessoa justa e sábia é que ela sabe da importância da correção. Veja o versículo 11. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. A pessoa que é justa e sábia, ela sabe que ela tem que punir, tem que aplicar a penalidade para aquele que zomba do que é correto. Por quê? Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. Aquele que é dono de uma empresa sabe que se uma pessoa cometeu uma falta que gera a justa causa, que ele tem que fazer o que precisa ser feito. Ele tem que demitir, para que todas as pessoas que trabalham no negócio vejam e entendam que têm deveres a serem cumpridos. Aquele que é sábio e entende que na sua casa os seus filhos, quando cometem um erro, precisam ser disciplinados para que eles aprendam e mudem a rota para o caminho certo. Quando o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento. Então, aquele que é sábio, ele recebe o conhecimento, ele aceita a correção, ele muda a sua rota para fazer aquilo que é certo. Quarta característica do sábio está no versículo 12. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. Esse versículo 12 nos fala da prudência na contemplação. O sábio, o justo, é aquele que aprende observando o que acontece à sua volta. Tem um provérbio que diz assim, que as pessoas falam no dia a dia, que o sábio, que o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio aprende vendo o erro dos tolos. Então o inteligente, ele precisa sofrer o dano para aprender com o seu erro. Mas o sábio, ele vai além. Ele presta atenção no que acontece em volta. E quando ele vê que uma pessoa que é ímpia fez algo errado e pagou a consequência, foi arrastada para o mal pela sua má decisão, ele observa isso com prudência. Ele observa e ele conclui: eu nunca vou fazer isso porque eu já vi pessoas fazendo isso e sofrendo a consequência. Então, o prudente, ele é sábio. Ele aprende vendo o erro dos outros. Ele não precisa
tropeçar, ele não precisa cair no engano e sofrer a consequência. A quinta característica do sábio é que ele conhece o poder do presente. O versículo 14 fala: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Então, aquele que é sábio, quando ele erra com alguém e ele percebe que ele errou com a pessoa, ele busca uma forma de agradar aquela pessoa. Eu vou comprar um presente do que ela gosta. Eu vou entregar esse presente para essa pessoa, para pedir perdão, para mostrar que eu estou arrependido, para me reconciliar com essa pessoa. Ele entrega um presente, entrega uma dádiva, entrega um cartão com uma boa palavra. Então, se você cometeu uma falha com alguém por esses dias, de repente foi com o seu marido, com a sua esposa, de repente foi com o seu filho, veja do que ela gosta, entregue um presente, porque o presente pode apaziguar o ânimo, afastar a ira e trazer a reconciliação. A quinta característica, a sexta, aliás, característica do justo é que ele pratica a justiça. Ele tem alegria em praticar a justiça. Veja o versículo 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Então o versículo 15 está falando, aquele que é justo, ele faz as coisas corretas de maneira natural. Quando você fala de praticar as coisas certas para aqueles que são ímpios, eles acham isso um espanto. Você fala para o ímpio: vamos estudar, vamos acordar mais cedo, vamos trabalhar, vamos fugir da fofoca. O ímpio vai dizer para o justo que não o incomode. O ímpio é aquele que vai dizer: eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu vivo como eu quero. Eu sou livre para fazer tudo o que eu estou a fim de fazer na hora em que eu quero fazer. Então, o ímpio, quando ele é corrigido, ele não aceita a correção, ele não aceita praticar a justiça. Mas o sábio, ele tem alegria em praticar a justiça, ele tem alegria em fazer a coisa correta. Aí depois a sétima característica do justo está no versículo 18. O resgate do justo é o ímpio, o do reto, o iníquo. O versículo 18 explica exatamente isso que nós estávamos falando no versículo 15. O justo, ele tem alegria em praticar a justiça, então, como consequência, ele recebe o bem. Agora, o ímpio, ele se espanta de praticar a justiça e, como consequência, ele recebe tudo o que ele planta. Então, no dia em que ocorre a dificuldade, no dia em que ocorre uma recessão econômica, no dia em que ocorrem problemas, quem fica na situação ruim é o ímpio. Quando o versículo 18 fala que o resgate do justo é o ímpio e o resgate do reto é o iníquo, ele está dizendo assim: o justo, nos dias de dificuldade, nos dias de prisão, de uma situação econômica ruim, nos dias da enfermidade, da doença, quem vai ficar na situação ruim, vai ficar dentro da prisão, da recessão econômica, vai ser aquele que não fez o que deveria fazer. Vai ser o ímpio. O justo, ele vai estar livre, ele vai estar em uma boa condição, ele vai estar guardado, porque ele fez tudo o que deveria fazer, buscando sempre construir a sua vida na sabedoria. A oitava característica dos sábios e dos justos está no versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. No versículo 20, o que nós vemos é que os sábios,
Os justos são aqueles que guardam os seus recursos, que administram bem as suas riquezas. Veja que o versículo 20 fala primeiramente de tesouro desejável. Tesouro desejável é aquele que tem reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É você ter uma poupança, um investimento financeiro que equivale a, no mínimo, 3 vezes o que você gasta no seu mês. Então, se uma pessoa tem um gasto mensal de R$ 1.000, ela tem uma reserva de emergência de R$ 3.000 guardados, ou em uma poupança ou em uma aplicação financeira, porque no dia da dificuldade ele consegue se programar, ele consegue ficar durante 3 meses sem trabalho, procurando uma nova oportunidade. Existem alguns professores de educação financeira que falam que a reserva de emergência certa tem que ser igual a 6 meses, para que a pessoa tenha mais tranquilidade. Então, o sábio, o justo, ele busca a instrução financeira de como administrar a sua casa, para que ele possa fazer uma boa administração das suas riquezas. Então, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. O azeite fala a respeito da provisão com relação aos alimentos, com relação a tudo aquilo que é importante. E também esse versículo fala sobre glutonaria, porque existem pessoas que consomem tudo o que têm, que não fazem um planejamento e ficam vivendo com ansiedade. E o prazer delas é gastar tudo em comida. Então, o tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O homem insensato consome toda a riqueza que tem. A pessoa ganha 1.000 hoje, amanhã ela começa a ganhar 3.000 e ela gasta logo na sequência os 3.000. Ela não tem uma mentalidade de ter a reserva de emergência, guardar os recursos financeiros e administrar para ter tudo aquilo que é necessário. Então o versículo 20, ele faz um convite dizendo que aquele que é sábio busca instrução, educação financeira, para poder ter reserva de emergência, para poder administrar o que come, quanto come. Até é por isso que muitas pessoas que comem além do necessário acabam ficando obesas. Muitas pessoas gastam seu dinheiro com bebidas alcoólicas, com cigarros, com roupas muito caras, com a finalidade de ostentar, aparecer para outras pessoas, com a finalidade de agradar outras pessoas. Aquele que é justo, ele sabe que a vida dele é para Deus e para ele mesmo, para a alegria dele mesmo e da sua família. Então não se preocupe com a aprovação das outras pessoas. Não se preocupe em parecer aquilo que você não tem. Não se preocupe em agradar as pessoas. Se você está andando com pessoas que têm um padrão muito mais elevado do que o seu, se afaste um pouco dessas pessoas. E essas pessoas julgam você, condenam você e colocam você em uma condição em que você precisa aumentar o padrão da sua vida para acompanhá-los, então é preciso rever essas amizades. Procure andar com pessoas que querem prosperar, mas com pessoas que entendem o seu momento, que são realmente seus amigos, que realmente querem bem e que recebem você pelo que você é, e não que julgam você por aquilo que você veste, pelo carro que você tem, pelo bairro em que você mora. Pessoas que julgam você por esses critérios são pessoas que não merecem a sua amizade. O 9º ponto das pessoas que são sábias é que elas buscam a sabedoria. Versículo 22. À cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. Então, aquele que é justo, aquele que é sábio,
ele entende que mais importante do que dinheiro, mais importante do que ter um batalhão no exército, em um exército para uma guerra, é ter sabedoria, é ter estratégia. Então, aquele que tem sabedoria, aquele que tem estratégia, ele derruba qualquer cidade forte. O sábio, ele pode subir em uma cidade forte e ele pode derrubar a força dos seus opositores, porque ele sabe como ataca e onde ataca. Nós lemos na palavra muitas situações em que Deus deu a estratégia para que o povo de Israel derrotasse os seus inimigos. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vemos a estratégia que Deus deu para Josafá vencer 3 exércitos. 3 exércitos se reuniram para derrubar o povo de Israel. Deus disse para Josafá: esperem ficar de noite. Cerquem a cidade. Quando for escuro, quando estiver escuro, quebrem Deus pediu que eles carregassem uma candeia, que eles quebrassem aquele objeto que eles estavam carregando e gritassem, e o povo dos 3 exércitos ficou confundido. Eles pensaram que o povo de Israel estava no meio deles, atacando a eles. E eles começaram a pegar as suas espadas e começaram a se matar, pensando que estavam matando os israelitas. Mas os israelitas não fizeram nada. Eles apenas fizeram um barulho durante a escuridão. E os 3 exércitos, os próprios homens, se mataram uns aos outros. Então Deus deu essa estratégia para que Josafá vencesse os 3 exércitos. E a 10ª característica de quem é sábio está no versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Como nós falamos na meditação de alguns versículos atrás, sobre fofoca, mentira, difamação, calúnia, injúria. Para que usar a boca e a língua para essas coisas? Então, o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Vamos usar a nossa boca para dizer, logo que acordamos: esse vai ser um dia novo, esse vai ser um dia maravilhoso, esse vai ser um dia em que eu vou acordar com ânimo, em que eu vou ler a palavra, em que eu vou buscar a Deus, depois eu vou ler alguma coisa para o meu crescimento pessoal, depois eu vou aprender alguma coisa para montar o meu negócio, para ter a minha empresa, para que eu possa ajudar outras pessoas a crescerem e a prosperarem, para que eu possa ter riquezas e possa ofertar mais, dizimar mais, ajudar mais pessoas. Onde o meu Deus vai me ajudar a vencer as batalhas dessa vida e eu vou ser um melhor cônjuge, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor colega de trabalho enquanto eu estou crescendo e aprendendo para montar o meu negócio. Um melhor empregador, um melhor sócio. Então, aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Use as palavras para declarar essas coisas e faça por onde. Pratique todos os dias a justiça. Tenha prazer em buscar a justiça, porque isso vai trazer você para um novo nível de vida. Essas são as características do justo, que estão aqui descritas em Provérbios 21. Por outro lado, Provérbios 21 também apresenta as características do tolo. São as coisas que nós não devemos fazer. As características do tolo são essas. Versículo 4. Tem olhar altivo, tem coração orgulhoso, e até a lavoura que ele lavra, que ele trabalha, é pecado.
Aquele que é arrogante, aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, não consegue resolver os seus problemas, nem na sua família e nem nos lugares que frequenta. Depois, a segunda característica está no versículo 6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Quem trabalha com corrupção, com suborno, com mentira, acaba perdendo tudo aquilo que constrói. Todos aqueles que ganham riquezas por meio do crime perdem as riquezas quando são descobertos. Versículo 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. É um versículo que confirma o versículo 6. De nada adianta conseguir riquezas por meio de estratégias falsas. Versículo 8. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, é inteiramente torto, mas a obra do puro é reta. Então, aquele que é perverso, quem anda no caminho torto, cedo ou tarde, ainda que se dê bem por um tempo da vida, com certeza vai perecer. Versículo 10. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Essa é outra característica do ímpio. Ele não tem prazer em amar o próximo, ele não vê o próximo como alguém que é como ele, que também merece respeito, que também tem direitos, que também merece ser feliz. Ele vê o próximo como alguém que ele pode furtar, roubar, falar mal, agredir. Não tem respeito com o outro. Outra característica está no versículo 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Em outras palavras, ama tanto fazer a coisa errada até que muitos acabam na morte. Outra característica do tolo está no versículo 17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. É o versículo que se contrapõe, né, aquilo que nós falamos no versículo 20. No versículo 20, nós falamos que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato devora. E nesse versículo 17 está o contraponto do versículo 20. O sábio guarda o que tem. O tolo é aquele que vai passar necessidade porque ele ama os prazeres. Ele pega o seu recurso financeiro e gasta tudo buscando satisfazer o seu prazer sem nenhum planejamento e uma programação financeira. E quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá, fala que quem consome tudo em comida, tudo em bebida, tudo aquilo que tem, nunca vai enriquecer. O versículo 17 aqui. Outra característica do ímpio, do tolo, está no versículo 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. É uma confirmação aqui do versículo 4 que nós lemos, né? Que fala que o 4, relendo aqui, olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Mais uma vez, o versículo 24 confirma o versículo 4, que aquele que é zombador, ele é soberbo, ele é presumido, ele trata os outros com desrespeito, com soberba. E outra característica do tolo é que ele é preguiçoso. Veja os versículos 25 e 26. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Então o preguiçoso é aquele que deixa de fazer o que tem que ser feito, que vive cobiçando. Ele quer o carro do outro, ele quer o trabalho do outro, ele quer o título, a faculdade que o outro conseguiu, ele quer muitos resultados
mas ele não quer fazer o que precisa ser feito todos os dias para conseguir aqueles resultados. Ele inveja os benefícios que o outro tem, mas ele não contempla e não considera todo o trabalho e toda a diligência que o sábio faz para conseguir estar onde está. A última característica do Provérbios 21 sobre os injustos, sobre os tolos, está no versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Então, o ímpio é aquele que muitas vezes apresenta uma oferta com propósito, com má intenção. Tem muitas pessoas que vão à igreja e dizem: Deus, se eu vou fazer aqui uma doação de tantas cestas básicas, de tanto em dinheiro, mas eu quero prosperar naquele negócio em que eu estou vendendo aquela casa ou aquele carro que tem aquele defeito, mas que eu consiga passar esse negócio. Deus não honra situações como essa. E tem pessoas que pode parecer um exagero falar isso, mas conversando com as pessoas é impressionante como tem pessoas que pensam que Deus concorda com as coisas erradas. Elas pensam que Deus compactua com os seus erros. E elas pensam que porque estão oferecendo uma oferta, um voto, um sacrifício na igreja, que aquilo que fazem de errado vai prosperar. Tem pessoas que pensam assim, que fazendo uma boa ação para o próximo, vão conseguir fazer o mal prevalecer. Aqui o versículo 28 também fala sobre o tolo. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. E o versículo 29 fala que o homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então, o homem ímpio endurece o seu rosto para as coisas certas. Você fala para ele corrigir o caminho e a rota, mas ele fica com raiva. Mas o reto não precisa que alguém fale para ele: olha aí, você está indo pelo caminho errado. O reto, o justo, ele mesmo analisa o caminho em que ele tem passado, o que ele tem feito para ver se tem caminhado no caminho certo que vai levar a um bom caminho. Outro assunto que Provérbios 21 trata é sobre a mulher rixosa. Os versículos 9 e 19 falam sobre isso. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. E o versículo 19 fala assim: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então esses dois versículos estão falando aqui de mulher rixosa, mas esses versículos precisam ser interpretados como a pessoa que é rixosa. Você que é marido, você que é esposa, como você tem cuidado do seu cônjuge? Você tem sido uma pessoa difícil? Uma pessoa que encontra problema em tudo? Uma pessoa que reclama de tudo? Uma pessoa que, ao invés de buscar soluções e saídas para a vida, fica trazendo problemas para o seu cônjuge? É tempo de pensar nisso, porque se você é uma pessoa que reclama, que traz rixas, o texto da palavra fala que é melhor morar numa terra deserta e longe de um marido e de uma esposa que são assim. Porque ser rixoso, ser rixosa, não vai trazer solução, não vai trazer resposta nenhuma para o seu casamento, para os problemas que você precisa enfrentar. E se você for uma pessoa dessas que pensa como muitos pensam, não deu certo, então divorcia. Você vai passar por muitos relacionamentos e você não vai se firmar. Você não vai se estabelecer no seu casamento. Portanto, repense como você tem vivido a sua vida. Pare de reclamar, pare de encontrar problemas. Comece a pensar em respostas e soluções. Comece a pensar em saídas. Comecem a pensar juntos para saírem das situações difíceis. E o versículo 13
Fala assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que o versículo 13 fala é sobre a lei da semeadura. Aquilo que você faz é aquilo que você colhe. Se alguém te pede ajuda, ajude hoje com aquilo que você pode. Vai ter o dia em que você vai precisar da ajuda e você será ouvido. Você também receberá ajuda. E o versículo 21 fala que o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. É um outro versículo que confirma o versículo 13 sobre a lei da semeadura. Se você seguir a justiça e a bondade, você vai encontrar a vida. Você vai encontrar justiça, porque você fazendo justiça e fazendo as coisas corretas, você vai ter todos os dados para provar que você sempre andou no caminho certo. A verdade, ela é natural, ela é simples. Ela não precisa de artifícios, de tramóias. Simplesmente você fala a verdade. E você vai alcançar a vida, a justiça e a honra. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 21. Deus abençoe a todos. Amém.